O canal Aqui Tem História apresenta o Brasil do coronelismo e as eleições fraudadas. Para entender o termo coronelismo devemos voltar até o ano de 1827, quando Dom Pedro I criou o cargo de juiz de paz, com o objetivo de regular a influência do poder central sobre as elites locais, o que ampliou o poder dos proprietários de terras e de escravos. Mais tarde, em 1831, foi criada a Guarda Nacional, com o objetivo de defender a Constituição e a integridade do Império, mantendo a ordem e a obediência às leis. A partir daí, os proprietários de terras aliados ao governo receberam o título de coronéis para exercerem domínio em suas regiões e eliminar qualquer tipo de revolta. Com a proclamação da República do Brasil, o sistema do coronelismo se adapta e passa a agir sobre o sistema eleitoral, onde o voto era aberto. Cada chefe político tinha, portanto, pleno controle sobre seus eleitores e, a rigor, a democracia era uma mera ficção. Com isso surgiram os currais eleitorais que se multiplicaram no país, a compra e troca de votos dos eleitores por favores e apadrinhamentos passou a ser prática comum. Em época de eleição, os coronéis definiam a escolha dos eleitores por meio do voto de cabresto. Através desse método de voto não secreto, o eleitor era obrigado a votar no político indicado pelo coronel em troca de dinheiro, moradia e trabalho. Caso contrário, o eleitor era ameaçado com torturas ou até mesmo de morte. O domínio dos coronéis nas relações sociais, reprimindo quaisquer divergências ou oposições políticas ao sistema vigente. O sistema eleitoral era frágil e facilmente manipulado, as urnas eram feitas em caixas de papelão ou sacos de couro, os votos eram em papéis sem controle ou ordem e as listas eram manipuladas pelos jagunços e juízes de paz. Os coronéis, por questões de interesse, alteravam os votos, sumiam com as urnas e praticavam votos fantasmas utilizando nomes de falecidos ou sonegando documentos para que uma só pessoa pudesse votar várias vezes. O voto de cabresto era comum nesse contexto em que os coronéis ameaçavam constantemente os eleitores para receberem benefícios do governo e continuarem no poder. Os coronéis forneciam às suas clientelas trabalho, moradia ou dinheiro para esses indivíduos votarem no político apadrinhado. Caso contrário, eram ameaçados com tortura ou até mesmo de morte. Esse autoritarismo dos coronéis sobre uma região é denominado curral eleitoral. Sendo o voto aberto, os coronéis tinham seus jagunços para fiscalizar e ameaçar os eleitores para não votarem na oposição. No ano de 1932, já na era Vargas, o primeiro Código Eleitoral do Brasil entra em vigor, tornando o voto secreto e extinguindo a era do coronelismo e das elites rurais. Uma curiosidade, o voto branco e nulo são resquícios desse coronelismo, já que esses votos só facilitavam a entrada dos candidatos no poder. Funcionava da seguinte forma: em uma cidade com 100 mil habitantes e 10 candidatos, por exemplo, para ser eleito eram necessários 10 mil votos. Se 2.000 pessoas votassem branco ou nulo, só eram necessários 8.000 votos para se eleger. Desse modo, menos votos teriam de ser comprados e menos pessoas ameaçadas com o voto de cabresto. O coronelismo foi uma página obscura na história do Brasil, por isso devemos ter a consciência e o conhecimento de nossa história para não repetir os mesmos erros. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos conteúdos. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards no final do vídeo. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.